Bom dia, meus amigos brasileiros e brasileiras, né? Mais uma vez aqui, mais um vídeo pra gente gravar aqui nesse canal, né? E hoje eu gostaria de falar de um assunto sério também, né? Sobre a questão de como investir o seu dinheiro, né? Todo mundo acha que está observando aí os acontecimentos dos últimos tempos aí no Brasil, né? Escândalos de tudo quanto é maneira, né? Escândalos dos aposentados e mais essa que tá rolando aí, que foi o escândalo do banco, né? Do Banco Master, e que dessa vez envolveu muito mais pessoas, empresários, o setor político como sempre, e agora o mais pesado aí no setor do judiciário, né? Então as pessoas estão aí pensando na hora dessa, né? Como fazer com o dinheiro? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Né? Se até banco está nessa situação, né? de corrupção, e as pessoas ficam com medo, né? De deixar seu dinheiro em banco e pensando o que eu vou fazer com o meu dinheiro, onde eu vou investir, né? E hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar de um dos investimentos que eu acho que todo mundo sabe, mas muitos não fazem, né? Acabam desviando o foco, né? Adquire outras coisas, né? E deixa de lado esse investimento que para mim é o mais seguro que tem, né? O mais sólido, né? Mas que a valorização é certa, né? E na verdade, meus amigos, são dois tipos de investimento, mas hoje eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, porque senão vai ficar muito longo, né? E, e hoje o assunto de hoje seria um investimento em imóveis, né? Cara, não tem investimento mais seguro, mais sólido que imóvel, né? Você está vendo ali o imóvel, né? Você está olhando o imóvel, né? Você vê o bem que você adquiriu, né? E praticamente dificilmente alguém vai tirar aquele seu imóvel, né? Desde que seja tudo regularizado, tudo ok, né? Eu vou já elencar aqui as os cuidados que você tem que ter, né, na hora de adquirir um imóvel, porque as pessoas pensam assim, vou comprar qualquer imóvel, vou investir meu dinheiro em imóvel, vou sair comprando. Não é assim, né? Imóvel é rentável, né? É um investimento muito bom, é excelente, mas você tem que tomar cuidado com as ciladas, porque você não pode cair para lá na frente você ter um prejuízo, uma dor de cabeça, né? Como às vezes acontece. Não só por falta de questão de documentação, né? Como por investimento em um local errado, né? Então o vídeo de hoje eu vou esclarecer, ajudar vocês com essas dúvidas, né? Para vocês não cometerem esses erros, né? E vocês terem sucesso na hora de ter um lucro com o imóvel, né? Então vamos lá. Galera, investir em imóveis é uma coisa muito criteriosa, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Como eu acabei de falar. Mas muitas pessoas agem como se fosse, como eu falei, é imóvel, eu vou comprar de qualquer jeito. Eu quero comprar um imóvel e acabou. Não, não é assim. Você tem que tomar uns cuidados, né? Que partem desde a pessoa que você vai escolher para lhe orientar, né? E eu oriento que você procure um corretor de imóveis. Por quê? Eu esqueci até de falar, né, gente? Eu sou corretor de imóveis há muitos anos, né? Apesar de eu aparentar ser novo, né? Mas eu trabalho com imóveis, vão fazer 22 anos, né? E eu já eu vi de tudo na minha profissão, né? Tudo, todo tipo de acontecimento, né? E a coisa que eu mais vejo são pessoas reclamando dos investimentos que fizeram, né? Porque fizeram investimento errado, não buscaram a consultoria e a orientação de um corretor da área, né? Porque o corretor, gente, ele vive 24 horas aqui e dali. Ele sabe o que o mercado está vivendo, né? O que o mercado está precisando, o que o mercado está precificando, né? O valor que as pessoas estão pagando por determinado imóvel, determinada localização e determinadas características. Então, o corretor de imóveis, ele vive 24 horas, né? A pessoa que não vive aqui dali, ela não sabe questão de preço, ela não sabe se o imóvel está barato ou se está caro, entendeu? A documentação. Então, eu oriento sempre vocês a procurar um corretor, né? Procure um corretor que seja credenciado no CRES do seu estado, isso é muito importante, né? Que tenha o CRES. E, de preferência, procure também informações sobre esse corretor, né? Informações sobre outros negócios que ele já fez, né? Se realmente ele presta uma consultoria séria, porque assim, infelizmente, como em toda profissão, tem os bons e os maus profissionais, né? E às vezes o corretor, no afã de ganhar aquele dinheiro ali, ele orienta a pessoa
não pro que a pessoa está buscando, né? Porque imóvel também é muito complexo, né? Tem aquela pessoa que quer um retorno a curto prazo e tem aquela pessoa que, não, eu vou comprar um imóvel, mas eu vou esperar um bom tempo para valorizar mais e mais. Então, você tem que procurar o imóvel certo para cada característica, né? Então, vamos lá. Depois de você procurar o corretor, né, verificar se ele realmente tem um crédito, você vai partir para procurar um imóvel. Gente, e um dos erros que eu vejo muitas pessoas cometendo, acho que no afã, na emoção de adquirir o primeiro imóvel ou outros imóveis, o pecado que as pessoas mais cometem é na escolha da localização. Gente, a localização é um dos mais importantes do imóvel, entendeu? É o que vai influenciar na valorização ou não do seu imóvel, né? No tempo de valorização ou não. E muitas pessoas, como eu falei, vão fazer negócio sozinha, sem a orientação do corretor e acabam fazendo maus negócios, né? Eu, por experiência, eu digo sempre para todas as pessoas, gente, imóvel, às vezes de uma esquina para outra, tem uma mudança gigantesca de valor, principalmente, pessoal, em imóveis comerciais. Principalmente em imóveis comerciais, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou adquirir um imóvel no bairro tal, que é valorizado, né? E compra de qualquer jeito. Quando ele vai ver a finalidade que ele comprou aquele imóvel, não se adapta, não se encaixa. Porque uma diferença de localização em relação a outros comércios já faz uma diferença, né? E eu vejo muitas pessoas cometendo muitos erros, investindo, às vezes dinheiro alto, né? E se arrependendo, né? No final do vídeo aqui eu vou contar um caso rápido para vocês, justamente de uma situação dessa, né? Que a pessoa não procurou um corretor de imóveis credenciado, né? Foi seguir a orientação de uma pessoa que não tinha experiência no mercado, mexe com construção, mas não mexe no mercado de vendas de imóveis, né? Que é outra coisa, é outra realidade. Então, pessoal, se atentem muito para a questão da localização. A localização é que é o segredo do negócio. Depois disso, você achou um imóvel bem localizado, você vê que realmente atende a sua necessidade, se é para comércio ou se você quer para moradia, aí que você vai ver as outras características, como tamanho, né? O acabamento, o estado de conservação e daí por diante. Mas o principal é a localização, que é o que vai dar a valorização devida para o seu imóvel, né? Isso eu estou falando de imóveis prontos, né? Imóveis que já estão prontos. Às vezes novos, nunca foram usados, né? Mas imóveis já usados também, né? Então a localização é muito importante. E depois de você verificar toda essa questão, né, analisar, não, achei um imóvel bem localizado, atende a minha necessidade, né, o estado de conservação está assim, assim, assado, aí você vai partir para a documentação. A documentação também é importantíssima, gente. Vocês têm que ficar muito ciente disso, entendeu? Que a documentação é muito importante, entendeu? E aí você tem que puxar todo o histórico do imóvel, né, para saber como que está a situação desse imóvel, se realmente esse imóvel que você está comprando é da pessoa que tá vendendo. Então você tem que exigir do seu corretor essas informações, como certidão negativa atualizada do imóvel, né? Tem certidões, meus amigos, que ela só puxa a situação atual, né? E ela tem um prazo de validade curto, né? Com 30 dias aquela certidão ela vence. Aí se você for fazer negócio, você tem que pedir outra, né? Tem que exigir outra, né? Na verdade, para o proprietário, né? E só que tem uma certidão que ela busca o histórico do imóvel, meus amigos, com mais tempo, né? Tem, por exemplo, a vintenária, que ela busca o histórico, ela mostra o histórico daquele imóvel dos últimos 20 anos, né? E assim por diante, tem de 30, 40, 50 anos, né? Só vai mudar a questão do valor, né, na hora do cartório buscar essas informações, mas ele pode puxar o histórico todinho desses imóveis dos últimos anos, né, dos últimos 20, 30, 40 anos, para saber quem realmente era o dono, se essas pessoas que colocaram o imóvel à venda são realmente os proprietários, entendeu? Saber se esse imóvel está penhorado em algum banco, então isso é importantíssimo, entendeu? Puxar todos esses dados, né? Peça para o seu corretor, junto ao proprietário, puxar essa documentação e lhe mostrar, né? Para provar que realmente o imóvel está livre e desembaraçado de qualquer penhor ou algo do tipo, né? E aí você pede para o seu corretor também certidão negativa de débito de IPTU,
né? Certidão negativa de energia, de água, né? E também, pessoal, você buscar informações sobre a situação cadastral da pessoa, do proprietário, pessoa física proprietária do imóvel, né? Você buscar certidão negativa de civil criminal, saber se essa pessoa está respondendo a algum processo, né? Porque a pessoa pode estar respondendo um processo trabalhista e de repente esse imóvel pode estar sendo visado como garantia de pagar alguma coisa relacionada à empresa, a funcionário dessa pessoa e você não está sabendo, né? Então é bom você pedir para o seu corretor, né? Por isso que eu digo, procure um corretor. O corretor ele tem informações que você nem imagina que tem, né? Que você vai buscar sobre o imóvel, né? Então peça a certidão negativa do cliente, do proprietário do imóvel, né? Civil, criminal, né? Certidão negativa de trabalhista, saber se ele tem algum processo de trabalho, certidão negativa da Receita Federal, certidão negativa da Fazenda, né? Se esse proprietário tem alguma pendência na Fazenda Estadual relacionada a impostos, né? Que como eu estou lhe falando, a gente vive no Brasil e a gente é cercado 24 horas de impostos de tudo quanto é natureza, né? E de repente essa pessoa pode ter algum processo, alguma dívida, né? E esse imóvel pode estar sendo penhorado, já é objeto de penhor na justiça, né? E às vezes também a pessoa utilizou esse imóvel como garantia num banco para fazer o empréstimo, entendeu? Então é importante você buscar toda essa documentação do imóvel, né? Para você não entrar numa cilada, né? Porque eu já vi situações que as pessoas entraram, compraram imóveis e na hora que chegou no cartório para transferir, né? O cartório não, a gente não pode fazer transferência desse imóvel. Envolvia herdeiro, por exemplo, eu já vi situação em que o imóvel envolvia herança, né? E a pessoa que comprou o imóvel, gente, esse caso aqui foi interessante. A pessoa comprou um imóvel e o herdeiro ficava só observando. O herdeiro, ele não foi avisado por um dos outros irmãos que o imóvel estava à venda. Ele só olhava a placa no imóvel. No dia que foi vendido o imóvel, ele sabia qual é a imobiliária, ele se apresentou na imobiliária. Só, olha, esse imóvel aqui que vocês venderam, esse imóvel é meu também. Eu tenho direito na parte dele, entendeu? E não verificar essa informação, né? Não for a fundo buscar todas as informações necessárias. E aí o comprador acabou tendo que dar uma parte para esse outro herdeiro, senão ele não assinava o documento autorizando a transferência, entendeu? Então é muito importante você buscar todas as informações. Isso eu estou falando para imóveis usados, né? Imóveis prontos, né? E para você que quer investir em imóveis na planta, seja casa, apartamento ou até loteamento, né? Você tem que buscar também outros documentos para você também não cair numa cilada, né? Como, por exemplo, você procurar o habite da obra, né? Saber se realmente essa obra está autorizada pela prefeitura, né? Se ela está toda legalizada. Então, você busca o habite da obra, né? O alvará da obra, né? Você pode ir na prefeitura, né? Se a obra está acontecendo, ela tem que ter um alvará, né? Você vai na prefeitura e busca o alvará, a licença da obra desse empreendimento, né? Você busca também informações sobre o proprietário da construtora, né? Geralmente, o que acontece? Quando é uma construtora da própria cidade, do próprio estado, já fez muito empreendimento, é uma construtora que tem know-how no mercado, todas as pessoas conhecem, você já viu várias obras delas entregues, é mais tranquilo, porque uma construtora dessa, os proprietários não vão querer dar um calote, né? Porque eles vão querer como é que zelar pelo nome da empresa. Muitas vezes é uma empresa familiar, né? São pessoas sérias, né? Então é mais tranquilo. Você tem como visualmente você já vê a referência da empresa, né? As obras que elas fizeram, né? E o respeito que essa construtora tem no mercado. Mas, gente, quando for uma construtora nova que chegou na cidade, você não conhece, você nunca ouviu falar, tenha esse cuidado. A primeira coisa que você tem que ir na prefeitura, porque quando a construtora chega e quer fazer um empreendimento na cidade, a primeira coisa que eles têm que ir é tirar o alvará da obra, né? O habite da obra para poder a obra acontecer, né? Então você busca essa informação para poder você investir em imóvel na planta, né? Seja casa, terreno, apartamento, né? E
Eu vejo muita gente, às vezes, adquirindo imóveis na planta, irmãos, e às vezes não sabe como lidar com, como que eu ganho dinheiro com isso? A obra ainda está andando, o que que eu faço? Gente, uma dica importante que eu dou para vocês com imóveis na planta, né? Que muitos querem ter logo o lucro rápido. Como é que é o lucro rápido? Passando esse imóvel antes da entrega. O que que acontece? Toda construtora, quando ela lança um empreendimento, ela lança uma tabela de pagamento, um fluxo de pagamento, né? Até a entrega, e da entrega em diante já é outra situação, porque a pessoa ela pode escolher o financiamento, continuar o financiamento direto com a construtora, só que os juros é maior, né? Ou levar esse saldo devedor depois que o imóvel está pronto para um banco, para financiar com um banco, que é o banco dá prazo. O banco dá prazo de 30, 35 anos. Construtora não. Construtora, o negócio de construtora não é dar prazo, né, de financiamento. O negócio de construtora é construir e receber o dinheiro dela o mais rápido possível. Então tem essas duas formas que você tem que tomar cuidado também, dependendo do que você está querendo, como investimento, como retorno rápido, né? Eu sempre falei para meus clientes, se você quer comprar um imóvel e antes da entrega você já passar para você tirar o lucro, né, que é o que a gente chama de ágio, algumas pessoas chamam de chave, passar a chave, né, e a pessoa já tira o lucro dela ali, você procura, meu povo, fazer um fluxo de pagamento mínimo possível até a entrega. Entendeu? Você procurar pagar o mínimo possível até a data da entrega. Por quê? Porque isso aí vai facilitar na hora de você passar para o comprador. Por quê? Quanto maior o valor você paga antes da entrega do imóvel, mais pesado fica para quem for querer comprar, entendeu? Por exemplo, às vezes você vai comprar um imóvel na planta, que lá até a entrega do imóvel, o fluxo de pagamento lá na tabela entre entrada, parcelas, tem construtoras que colocam intermediários, que são parcelas mais altas, para amortizar mais rápido, de 6 em 6 meses, né? E, por exemplo, você tem um fluxo lá de pagamento que até entrega, você vai pagar, por exemplo, 80, 100 mil reais, um exemplo, né? Busque junto ao corretor, por isso que eu estou falando, o corretor ele é importantíssimo, gente. O corretor ele orienta, ele dá ideias, né? E luta por você, por exemplo, junto com a construtora. Ele leva a sua proposta, ele vai lutar para tentar convencer, coisas que praticamente às vezes a pessoa não tem nem acesso, né? Então procure um fluxo de pagamento o mínimo possível. Por exemplo, um fluxo de 80 a 100 mil, procure fazer uma fonte de pagamento que você pague no máximo ali, vamos supor, 40 mil. 40, 45, até estourando 50 mil. Por quê? Porque vai facilitar para você passar para um outro cliente. Porque quando o cliente for olhar aqui, esse valor tá bom, né? O que você já pagou, o valor da valorização e mais o saldo devedor, né? Porque se você for comprar igual na tabela, no dia que você for decidir passar, né, como tem pouco tempo de construção e entregou, o cliente pode achar muito pesado. Diz, não, está muito pesado, né? Eu vou desembolsar um valor alto, né? A obra ainda nem entregou, está próximo de entregar, ainda tem um saldo devedor, né? Então procure jogar a maior parte do valor para depois da entrega, porque a pessoa que comprar ela tem a oportunidade de financiar o maior valor possível, né? E desembolsar o mínimo quando a obra tá em andamento, entendeu? E esse que é o interessante. A pessoa, não, eu quero pegar a maior parte desse valor e jogar para o banco. Então, quanto menos valor eu puder pagar até a entrega, melhor. Porque aquele restante eu vou levar para o banco e o banco me dá prazo. Entendeu? O banco dá 30, 35 anos para a pessoa pagar. Entendeu? E aí, quem faz isso tem facilidade. Eu digo isso, meus amigos, porque eu já vi muitas pessoas cometerem erros, né? Algumas acertam porque já tem o traquejo do negócio, né? Mas muitas pessoas chegam lá, pagam de qualquer jeito. Não, o fluxo de pagamento é esse, não, tá fechado. Não, gente. Busque negociação. Construtor é comerciante, você vai negociar. Você faz a proposta, a construtora tem a contraproposta, aí você faz a proposta novamente, até chegar num acordo, num acordo comum, né? Então, se atenta a esses detalhes, né? Para você depois não dizer, investi no imóvel, tá demorando, eu não tive retorno como eu queria no tempo que eu queria, né? Entendeu? Então, por isso que eu digo que é importante, procure um corretor de imóveis. Eu vejo muitas pessoas, não vou procurar um corretor, não, porque eu vou fazer isso sozinho, acaba fazendo um mau negócio, né? Às vezes a pessoa quer um imóvel para ter um lucro, um retorno a curto prazo, e às vezes vai no imóvel errado, né? Como eu te falei, né? E aí um corretor sério, credenciado, ele te faz ganhar dinheiro mais rápido, né?
Eu vou só contar uma situação rapidamente para finalizar o vídeo, né? Sobre uma situação dessa de localização, como é importante. Aqui na minha cidade tem um empresário que ele é da área médica, né? Do ramo médico, né? E ele gosta muito de investir em imóveis, né? Só que fora da cidade e na cidade ele investiu pouco, né? Mas vamos lá. Ele decidiu construir um empreendimento comercial com salas comerciais, né? E na época eu não morava aqui, né? Eu não estava morando aqui, eu estava morando em outra cidade. E na época ele não buscou, pessoal, a orientação de um corretor, entendeu? E olha que ele é da cidade, né? Foi na própria cidade. E ele não buscou a orientação do corretor para consultar, tipo, cara, o que que tu acha de eu construir esse empreendimento, né, comercial nessa rua, nessa localização, né? Ele não buscou, ele não procurou analisar os pontos fracos, né, os pontos fortes, se realmente compensava, o tamanho da obra, a dimensão da obra que ele queria fazer, o custo que ele ia ter e calcular quanto tempo seria o retorno, né, em termos de aluguéis, era de aluguéis, né? E ele não fez essa consultoria, ele não procurou um corretor para orientar. A pessoa que ele se baseou, minha gente, foi no engenheiro. Gente, o engenheiro, a função do engenheiro, assim, pode ter pessoas que tenham noção de mercado, mas essa pessoa não tinha, até porque não tinha, ele nunca tinha feito um empreendimento dessa magnitude, né? E quem orientou ele foi o engenheiro. E assim, eu não estou querendo acusar os engenheiros, né? Porque cada um tem uma personalidade. Mas com certeza, o engenheiro visando ganhar essa obra, eu acredito que ele não ia dizer para ele, tipo assim, olha, essa localização aqui ela não é tão boa, né? Para o empreendimento que você está querendo. Eu não aconselho muito, não. Por quê? Porque ele poderia perder o negócio dele, né? Ele ia perder de fazer o projeto. Então eu creio que possa ter acontecido isso, porque gente, muitas pessoas, até pessoas que não são do ramo imobiliário, diziam, né? Gente, esse empreendimento nessa localização não dá, não cabe, né? Para você ver, até mesmo sem corretor, tem pessoas que têm um mínimo de senso, né? De analisar, gente, esse empreendimento, esse porte, ele não cabe nessa localização, né? E dito e feito, ele ignorou, não procurou a orientação do corretor, né? Fez a obra. E a gente tem mais de 10 anos. Esse prédio dele, ele nunca conseguiu alugar todas as salas. Você acredita? Mais de 10 anos. E para a cidade, o porte que o prédio que ele fez é muito top mesmo. Aqui na cidade não tem nenhum empreendimento que seja igual ao dele, entendeu? Acabamento, a qualidade da obra, a estrutura que ele fez no prédio, né? O que ele oferece no prédio, nenhum prédio comercial aqui na cidade tem igual dele. Mas ele nunca conseguiu alugar todas as salas. Até hoje ele nunca ficou com todas as salas alugadas ao mesmo tempo. Por quê? Localização. Pesou a localização. E hoje ele é morto de arrependido de ter feito esse empreendimento nessa localização, entendeu? Então, pessoal, procura um corretor. Às vezes você vai pensar, não, mas o corretor quer ganhar dinheiro. Não, não, todo mundo ganha dinheiro. Toda profissão ganha dinheiro. Um médico ganha dinheiro. Quando você sente mal, sente alguma coisa relacionada à saúde, você procura um médico. Ele vai ganhar dinheiro. Né? É natural. Né? Então, se você vai fazer investimento imobiliário, procure um corretor credenciado, um corretor com know-how no mercado, que muitas pessoas conhecem, procure pessoas que já fizeram negócios com ele, né? Que é para você não cair em cilada e não se iludir. Né? Porque tem gente que às vezes diz, não vou investir em imóveis, porque não foi o que eu pensava. Não, gente, imóvel é o melhor investimento que existe. Como diz o ditado, quem casa quer casa. Então todo dia tem gente casando, né? E assim, infelizmente, tem mais pessoas separando ainda. Então essas pessoas, cada uma tem que ir para um canto, né? E precisa de imóvel. E um outro movimento, pessoal, para finalizar o vídeo, que está acontecendo aqui no Brasil, não sei, no exterior, que eu estou observando que um comportamento dos últimos anos novos, né, na sociedade, são pessoas se relacionando, né, namorando muitos anos, noivando e até casando e não morando no mesmo imóvel. Né? Até no passado eu diria que isso era impossível, de não, quem que vai casar e morar em imóvel separado. Mas gente eu conheço pessoas que já estão juntos ou em união estável há muitos e muitos anos e nunca moraram juntos. Você acredita? Cada um mora na sua casa, ou cada um mora no seu apartamento. Às vezes acontece até de morar em estado diferente, né? Então isso aí é um movimento novo que aumenta mais ainda a demanda por imóveis, né? Porque são pessoas morando em imóveis diferentes, né?
E então por isso que eu digo, imóvel é um melhor negócio que tem, um dos melhores negócios que tem, né? Para você investir e você fugir de certas ciladas, como eu estava falando que está acontecendo no Brasil, né? Você tem a garantia, a segurança que seu dinheiro está ali investido, está guardado, né? E a qualquer momento você pode resgatar ele através de uma venda, né? Ou viver de aluguel, né? Por isso que imóveis para mim tá no topo. Tem outros investimentos, como eu falei, eu vou gravar um outro vídeo falando de outro tipo de investimento para você resguardar o seu dinheiro, né? No cenário que a gente vive aqui no Brasil de incerteza, de incerteza política, crise, e enfim, várias outras coisas. Beleza, galera? Então esse vídeo de hoje era mais para ajudar vocês nessa questão de investimento, em quem investir, né? E eu espero que eu tenha colaborado aí com vocês, né? E no próximo vídeo eu vou falar de um outro setor que também para mim eu considero uma boa oportunidade de você resguardar o seu dinheiro, beleza? Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!